O que é real? Como você define o real? Se você está falando do que pode sentir, cheirar, saborear e ver, então o real é apenas um conjunto de sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Essa frase, dita por Morpheus a Neo, não é só uma das mais icônicas da história do cinema. É um convite para questionar a própria fundação da nossa existência. O filme Matrix não apenas marcou uma geração, ele redefiniu o cinema, revolucionou os efeitos visuais e, mais importante, abriu um portal entre tecnologia, filosofia e espiritualidade. O filme tece uma tapeçaria complexa, misturando conceitos milenares sobre a ilusão da realidade, como o Maia do hinduísmo e a alegoria da caverna de Platão, com teorias científicas de vanguarda. E é exatamente nessa intersecção, nesse ponto de encontro entre o mito e a ciência, entre o despertar espiritual e a simulação computacional, que vamos mergulhar hoje. Eu sou o arquivista do desconhecido, e neste Arquivo 04, vamos explorar a possibilidade alucinante de que tudo o que vivemos seja apenas uma simulação. A ideia de que vivemos em uma realidade simulada pode parecer coisa de ficção científica, mas ela tem sido levada muito a sério por alguns dos maiores pensadores do nosso tempo. Em 2003, o filósofo Nick Bostrom, da Universidade de Oxford, publicou um artigo que abalou as fundações do nosso entendimento da realidade. Ele propôs o argumento da simulação, uma hipótese inquietante que sugere que é muito provável que estejamos vivendo dentro de uma simulação de computador criada por uma civilização muito mais avançada. O argumento de Bostrom é elegantemente simples e se baseia em 3 possibilidades, das quais pelo menos uma deve ser verdadeira. A primeira é que civilizações como a nossa quase sempre se extinguem antes de atingirem um estágio tecnológico avançado o suficiente para criar simulações de universos inteiros. A segunda possibilidade é que, mesmo que alcancem essa capacidade, elas escolhem não criar tais simulações, talvez por razões éticas ou por falta de interesse. A terceira e mais perturbadora é que nós quase certamente já estamos vivendo dentro de uma dessas simulações. Pense nisso. Se uma civilização consegue criar uma simulação de universo, ela provavelmente não criaria apenas uma. Criaria milhares, talvez milhões delas. Nesse cenário, o número de realidades simuladas seria infinitamente maior do que o número de universos base ou reais. Estatisticamente, então, a chance de estarmos no único universo real seria astronomicamente pequena. A conclusão lógica é que, muito provavelmente, somos consciências simuladas. No filme Matrix, a humanidade vive em uma ilusão coletiva, uma realidade virtual tão perfeita que a mente acredita estar desperta, quando na verdade o corpo está adormecido, servindo como fonte de energia para as máquinas. O mais fascinante é que essa ideia de uma realidade enganosa não é exclusiva da ficção. Em um nível fundamental, o universo que percebemos pode não ser a realidade última. Alguns físicos teóricos, por exemplo, acreditam que o próprio tecido do espaço-tempo é quantizado. Isso significa que, se você pudesse dar um zoom extremo no universo, você não veria um contínuo suave, mas sim unidades discretas, como os pixels de uma tela de computador. O universo teria uma resolução mínima, um limite fundamental para o quão pequeno algo pode ser. Essa é uma das previsões de teorias como a gravidade quântica em loop e os fenômenos bizarros da mecânica quântica. O fato de uma partícula poder existir em múltiplos estados ao mesmo tempo, mas colapsar em um único estado definido apenas quando é observada, soa estranhamente como um sistema de computador otimizando recursos. Por que renderizar a realidade em seus mínimos detalhes, se não há ninguém para olhar? Talvez a realidade só se atualize quando uma consciência a observa, economizando poder de processamento cósmico. Essas ideias nos levam a repensar fenômenos cotidianos. E se aquela sensação estranha de déjà vu,
de já ter vivido um momento antes, não for apenas um truque da memória, mas sim uma falha momentânea no código do universo? Um glitch na Matrix, como o filme sugere. Um momento em que o sistema engasga e renderiza o mesmo quadro 2 vezes. E se a consciência em si não for gerada pelo cérebro? Essa é outra ideia radical. E se o cérebro não for um gerador de consciência, mas sim um receptor? Uma espécie de terminal biológico, uma antena sintonizada para receber um sinal de consciência de uma fonte externa, como uma vasta rede cósmica. Nossos corpos seriam apenas avatares, veículos para experimentarmos esta realidade específica. Isso explicaria muitas das perguntas ainda sem resposta sobre a natureza da consciência e sua relação com a matéria. Se levarmos essa hipótese ao extremo, cada escolha que fazemos, cada emoção que sentimos, cada pensamento que temos, poderia ser parte de um experimento cósmico gigantesco. Talvez nossos criadores estejam testando variáveis, observando como a vida e a consciência evoluem sob certas condições, estudando os limites da criação. Nós seríamos os sujeitos de um experimento científico de proporções inimagináveis. Ou, talvez, a simulação tenha um propósito diferente. Imagine uma civilização super avançada, no fim dos tempos, querendo estudar seu próprio passado. Eles poderiam criar o que chamam de simulação ancestral, uma recriação perfeita do universo deles em uma época anterior. Eles recriariam cada estrela, cada planeta, cada ser vivo, cada emoção e cada decisão. Nós não seríamos apenas personagens de uma história. Seríamos a lembrança viva de algo que já aconteceu, revivendo a história para que eles possam estudá-la. Essa possibilidade é ao mesmo tempo assustadora e estranhamente reconfortante. Se isso for verdade, então nada se perde. Cada vida, por mais curta ou insignificante que pareça, é preservada para sempre nos arquivos de dados de nossos criadores. Mas se tudo isso for verdade, a pergunta que ecoa no vazio é: quem está nos observando agora? São cientistas, historiadores, artistas de um universo futuro? São nossos próprios descendentes distantes? Ou é algo completamente diferente? Uma inteligência tão além da nossa compreensão que nem conseguimos imaginar seus motivos. E, mais importante, o que acontece quando a simulação termina? Este projeto, Os Arquivos do Desconhecido, ainda está no começo. Cada vídeo, cada arquivo que abrimos, é uma peça nessa investigação sobre os mistérios que nos cercam. A sua curiosidade, o seu olhar crítico, a sua disposição para questionar a realidade são o combustível que nos impulsiona a seguir adiante. Nós não temos todas as respostas, mas acreditamos que as perguntas são mais importantes. Se este arquivo te fez pensar, se te inquietou, ou te fez imaginar o que pode existir além do que vemos, então nossa missão foi cumprida. Curta este vídeo, siga nosso canal e compartilhe com outras mentes curiosas. Juntos podemos continuar a explorar as fronteiras do desconhecido e talvez, um dia, descobrir a verdadeira natureza da nossa realidade. Obrigado por assistir e até o nosso próximo encontro. Este foi o Arquivo 04 e eu sou o arquivista do desconhecido.